Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta e hoje a gente vai estudar uma divergência na jurisprudência do STJ e do STF, que é muito importante para provas, principalmente ali uma prova discursiva que você tem que apontar os entendimentos. Eu escolhi esse julgado porque recentemente o STF se posicionou sobre ele e eu trouxe os dois posicionamentos dos tribunais para a gente estudar um pouquinho. Bom, o ponto central da aula de hoje é esse aqui. O histórico de atos infracionais praticados pelo agente é suficiente para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, a Lei de Drogas? Para a gente responder essa questão, a gente tem que lembrar o que diz esse artigo 33 da Lei de Drogas, o parágrafo 4º. Então, o artigo 33, ele fala sobre o tráfico de drogas propriamente dito, o crime de tráfico de drogas que a gente conhece. E no parágrafo 4º, há a causa de diminuição de pena referente ali ao que chamam de tráfico privilegiado, mas a natureza jurídica é de minorante, causa de diminuição de pena. Então, nos delitos definidos no caput, no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Então, para que incida essa diminuição de pena, é necessário que o agente preencha cumulativamente esses 4 requisitos. Bom, o que é a questão central aqui do nosso estudo? Se um agente que hoje, né, maior de idade, mas na época em que era adolescente, tenha registros de atos infracionais, ele poderia se beneficiar dessa minorante, porque há um certo entendimento de que esses atos infracionais poderiam configurar atividades criminosas, nessa dedicação às atividades criminosas, o que não preencheria esse terceiro requisito que a gente acabou de ler. Há um outro benefício também, só para a gente pontuar, que eu trouxe aqui, que após o pacote anticrime, a Lei 13.964, o parágrafo 5º foi adicionado ao artigo 112 da LEP, da Lei de Execuções Penais, caracterizando ali que o artigo 33, parágrafo 4º, ele não tem caráter hediondo ou equiparado. Então, para quem recebe essa causa de diminuição de pena, ele recebe uma pena que não tem caráter hediondo, e isso influencia tanto para a progressão de regime quanto para benefícios ali da execução penal. Então, é muito importante para a defesa conseguir essa aplicação. Bom, então a gente vai imaginar num caso concreto que o agente tenha sido denunciado pelo crime de tráfico de drogas. A defesa, ela fundamentou que que o agente teria cumprido todos os requisitos do parágrafo 4º, mas o juiz condenou e afastou essa aplicação da minorante por causa dessa dedicação a atividades criminosas que foi conferida ali, né, que foi demonstrada por meio dos atos infracionais pretéritos análogos ao tráfico de drogas praticados pelo agente. E aí, em grau de recurso, o que o tribunal falaria, né? A gente vai olhar a primeira decisão aqui, o primeiro entendimento, que é do STJ. E para o STJ, é possível sim fazer essa análise dos atos infracionais pretéritos para fundamentar a prisão preventiva. Para fundamentar o afastamento da minorante. O histórico de ato infracional pode ser considerado para afastar a minorante do artigo 33, parágrafo 4º da Lei número 11.343, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais nas quais se verifique. E aqui a gente tem que ter essa acumulação também de requisitos. A gravidade dos atos pretéritos, devidamente documentados. Então, esses atos infracionais pretéritos têm que ser graves. Eles devem estar documentados nos autos ali, comprovando que eles existiram, bem como a razoável proximidade temporal com o crime em apuração. Então, um exemplo, o crime foi apurado quando o agente tinha 18 anos e com 17 ele praticou esses atos infracionais. Então, há uma proximidade que justifica ali a valoração daquele ato infracional para impedir essa minorante. Essa decisão é da terceira sessão do STJ,
Foi em 2021 esse julgado e é o entendimento ali que prevalece no STJ. E eu trouxe alguns fundamentos dessa decisão brevemente para a gente analisar. Para o STJ, em que pese os atos infracionais eles não serem crimes propriamente ditos, mas eles são fatos contrários ao direito que têm consequências jurídicas, então poderiam ser valorados. O espírito da norma contida no referido dispositivo de lei, no caso do parágrafo 4º, ele serve para beneficiar aquele que inicia na atividade criminosa, ali no tráfico de drogas. Por isso que até tem a questão da primariedade, dos bons antecedentes, e que ele não tem dedicação a atividades criminosas da organização. Então, beneficia aquele que está iniciando, e não aquele que tem como habitualidade praticar o tráfico de drogas. E aí, a contrário senso, então, a gente tem que se é para beneficiar aquele que está iniciando no tráfico de drogas, não tem por que aplicar a minorante para aquele que já tem um passado, um histórico, com a prática de, no caso não seriam crimes, né, mas atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas. Isso não estaria dentro da finalidade da norma. Aqui, o registro que tais elementos atos infracionais pode afastar o redutor, ele se fundamenta na ausência do requisito de dedicação a atividades criminosas, e não na primariedade e nos bons antecedentes exigidos. Até porque esses atos infracionais eles não vão gerar reincidência ou maus antecedentes, mas eles podem demonstrar que o agente se dedica a atividades criminosas. Então, aqui eu coloquei os requisitos que precisam ser demonstrados. Então, os atos infracionais devem ter sido graves, com uma documentação nos autos que comprovem, né, que foram praticados, e essa distância temporal entre os atos infracionais deve ser considerada também. Então, são 3 requisitos aí que a gente tem que saber sobre essa decisão do STJ. Esse é o entendimento, então, do STJ. Os atos infracionais, eles podem ser valorados para fundamentar ali o afastamento da minorante do parágrafo 4º. Agora, o STF. Então, a segunda corrente do STF. Esse julgado aqui, da primeira turma, o julgado do meio, foi o mais recente ali, de maio de 2024, que diz que a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois o adolescente não comete crime nem recebe pena. Esse é basicamente o fundamento de todas as decisões do STF em relação a isso. Até 2021, a gente podia ver decisões da primeira turma do STF aceitando, indo para a mesma linha do STJ. Mas, de 2021 à frente, ali 2022, essa de 2024, o STF vem se posicionando com a primeira turma vem se posicionando com a segunda. Então, unificando ali seus entendimentos de que não pode utilizar. Primeiro porque isso como essa jurisprudência que a gente trouxe, o adolescente não comete crime nem recebe pena. E ele pratica um ato infracional e ele recebe uma medida socioeducativa. E, de outro modo, se a gente utilizar esses atos infracionais, ele subverteria a própria proteção integral do adolescente ali, criando um estigma de criminoso. E isso violaria os próprios princípios ali do Estatuto da Criança e do Adolescente e de alguns instrumentos internacionais. Então, gente, resumindo a aula de hoje, a gente vai ter que, para o STJ, é possível que atos infracionais pretéritos justifiquem o afastamento da minorante do parágrafo 4º do artigo 33 por mostrar que aquele agente ele se dedica a atividades criminosas. Já para o STF, então, a primeira turma e a segunda turma alinhados, não é possível. Né? Não é possível porque o adolescente ele não vai praticar crime nem receber pena, e a gente lembrar também do princípio da proteção integral ao adolescente e à criança, né? No caso, pessoa em desenvolvimento. Bom, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima e bons estudos!